E aí, galera do nono ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula. E como vocês sabem, nos nossos encontros eu sempre faço dois momentos. O primeiro momento, falarmos da última atividade que estava na agenda e depois nós vamos para o momento da aula específica. O mais interessante é que hoje nós vamos estar trazendo um assunto no segundo momento que é sobre a ética dentro do período da guerra. Mas o primeiro momento, a atividade que eu passei para casa, ela faz referência, você precisava ler as teorias em que Hans Jonas apresenta e que Michel Foucault também apresenta. E você precisava trazer para discussão e apresentar o que tem a relação com essas duas teorias. A primeira de Hans Jonas, ele traz a ideia de um homem que é muitas vezes irresponsável, que não se preocupa com as próximas gerações e assim causando desmatamento, destruição, as grandes tecnologias, as grandes fábricas que não estão se preocupando com o amanhã, com as próximas gerações, com os netos ou com os filhos que virão mais à frente. E do outro lado, Michel Foucault vai trazer uma ideia sobre o autoconhecimento. Primeira coisa que ele fala é que o homem precisa se conhecer, saber de fato quem ele é, para um segundo momento ele cuidar de outras pessoas. Essa ideia que Michel Foucault apresenta, ela é muito importante para os políticos que desejam governar o nosso país, o nosso estado ou o nosso município. Primeiro, o autoconhecimento. Então, após o autoconhecimento, ele percebe que ele sim tem algumas fragilidades e essas fragilidades elas precisam ser trabalhadas. E ele começa esse processo do autoconhecimento trabalhando as suas dificuldades. Em seguida, ele vai estar preparado para governar. Só é interessante alguém governar um país ou governar pessoas ou a sua própria casa se ele fizer uma autorreflexão, o autoconhecimento. Então, para isso, Michel traz justamente essa discussão. Então, pedi na atividade para que vocês fizessem um paralelo entre esses dois filósofos e chegassem a uma conclusão. A minha conclusão como professor de filosofia é que sim, dá para a gente fazer um paralelo entre as duas teorias. De um lado, você consegue perceber que Hans traz justamente essa ideia da irresponsabilidade ou da responsabilidade e que o homem precisa, ao longo da sua existência, fazer reflexões de como ele está tratando o meio ambiente e tudo que está à sua volta. E do outro lado, a ideia de Michel Foucault, que de fato eu preciso me conhecer e pontuar quais são as minhas dificuldades para a partir daí eu ter justamente uma consciência e nessa consciência eu posso me preparar para governar a minha casa, para que eu possa governar a minha cidade e para que eu possa governar as pessoas que estão à minha volta. Isso sim é uma definição que é apresentada por esses filósofos. E hoje, no segundo momento, nós vamos estar trazendo um pouco sobre ética. O que é ética? Você tem uma definição sobre ética? E falar sobre ética no período da guerra, ou no período da pós-guerra, ou um período que vem antes da guerra. Então é muito complicado discutir esse assunto e nós vamos trazer agora um pouco dessa revisão para que você relembre. Fique atento, pegue seu material para que a gente possa falar sobre esse assunto. Então vamos lá falar sobre esse processo da ética nesse período da guerra. Na aula passada, nós já começamos a falar um pouco sobre esse assunto. Então, trago aqui novamente essa discussão que na cabeça de muitas pessoas parece ser um assunto complexo discutir essa questão da ética dentro de uma guerra. Então parece uma ideia, uma proposta que chega a ser absurda, tá? Embora que ambas elas possam ser distintas, mas a ética, ela se faz necessário. Eu parei nesse texto para trazer um destaque justamente nisso, que a ética se faz necessária, inclusive em períodos de guerra. Então, para que você possa refletir sobre isso, tá? Porque uma vez que é declarada a guerra, né, é necessário que continue, que não deixe de existir o outro ponto, que não deixe de existir. Existir o quê, professor? Existir a política e existir a ética. Então, a ética ela vai estar presente, sim, nesse processo. Então, ela não precisa deixar de existir. Por quê? Por quê? Alguém pode me responder? Eu sei que em casa você deve estar, eu sei. Então, vamos lá. Porque o texto vai dizer, são elementos que estarão presentes na consciência, olha aqui, de cada indivíduo combatente.
Então, é a política e a ética que vai estar lá na cabeça de cada combatente. E também de cada governante e cada cidadão. Então, nós vamos ter que, ainda assim, trabalhar com a política e justamente a ética. Mesmo nesse período, professor? Sim, mesmo nesse período. É necessário que isso aconteça. Então, a gente vai compreender que quando nós falamos sobre ética na guerra, nós vamos abordar também a discussão que ela é válida por alguns nomes importantes da filosofia. Então, um pouco mais para frente, nós vamos relembrar sobre essas questões, tá? Filósofos que viveram períodos de guerra ou que pensaram sobre eles, propuseram reflexões difíceis de serem respondidas. Então, esses filósofos trouxeram esses questionamentos, mas que muitas vezes é meio complexo estar discutindo sobre isso. Então, algumas perguntas que eu já trouxe nas últimas aulas, mas para que a gente possa reforçar. Quem são os inimigos de cada soldado envolvido em uma guerra? Passado o período da guerra, as pessoas antes eram inimigas, continuam se reconhecendo dessa forma? E aí entra o cenário da discussão filosófica com a perspectiva da ética. Será que essas pessoas que eram inimigas, elas continuam? Houve um acordo de paz? Houve reconciliação? Quem está ajudando ao país que saiu desse processo da guerra, digamos que foi o país que perdeu? Estou usando essa palavra para que a gente possa compreender que, na verdade, todos os países envolvidos vão perder o processo, porque pessoas vão morrer, prédios vão ser destruídos, pessoas vão passar fome, outras pessoas vão perder parentes, né? E assim acontece. Essas são as marcas que são deixadas por um processo de guerra. Mais à frente, nós vamos trazendo aqui, tá? Mais à frente, quero trazer aqui uma reflexão sobre a ética, tá? Então prestem atenção nesse vídeo para que a gente possa assistir um pouco. Bom, então vocês viram aí que vai falar um pouco sobre essa questão da consciência, do respeito para com o próximo, tá? Então é nesse processo que a guerra traz problemas sociais, problemas de afetividade e que é necessário que a ética se mantenha ali para esse processo estar acontecendo. Bom, ainda trazendo essa discussão, né, nós vamos agora trazendo aqui a página seguinte, nós vamos para a página 408, para que a gente possa discutir um pouco mais sobre esse assunto. Página 408. Bom, quando nós abrimos a página 408, é interessante que você consiga compreender
que falar de ética nesse período vai nos trazer justamente a condição de respeito para com o outro, né? Quem é o outro que está no outro país? Quem é o outro que vai se ferir no outro país? Que sonhos serão frustrados no outro país? Então, todos esses pontos precisam ser avaliados, precisam ser analisados para que a gente possa estar discutindo sobre ética, que sejam ela em outro momento, tá? Então, nós estamos trazendo aí a ética dentro de outros períodos. Bem, aqui vai trazer uma discussão ampla e que é de uma certa forma interessante para essa discussão, né? Então nós vamos agora falar de uma ética que está inserida em outros períodos. A reflexão sobre a ética na guerra existe desde a antiguidade com o filósofo Cícero. Mais tarde, durante a Idade Média, surgiram Agostinho de Hipona, né, o Santo Agostinho, e Hugo Grotius. Essas questões continuaram fazendo parte da reflexão de inúmeros filósofos. Então, mesmo com o passar do tempo, os filósofos conseguiram ainda estar discutindo sobre esse assunto. Então, aqui o texto vai dizer que foram inúmeras reflexões. Então, nós temos aqui, né, são inúmeras reflexões filosóficas que buscaram perceber. Olha que eles tentaram perceber qual era de fato o sentido da ética, tá? Em um momento de extrema violência vividos durante os horrores de uma guerra. Então os filósofos começaram a se questionar sobre isso. Por quê? Né? O que é que nós poderíamos tirar desse processo? Um processo que é lento, né? Doloroso. E aí eles continuam essa discussão. Então aqui vai dizer o seguinte: para Agostinho de Hipona, a guerra é um dos objetos possíveis de serem utilizados por aquele que governa. Então, o governante, ele tem o aval, lá, o poder, aliás, de dizer um sim ou não para uma guerra. Mas não é sempre justificada moralmente. Ele inseriu duas questões importantes que antecedem a decisão por uma guerra. Quando a guerra pode ser admitida? Né? Essa é a primeira pergunta. E quais os limites do modo de travar uma guerra? Agostinho vai dizer o seguinte, que existem dois critérios que são essenciais no momento de decidir pela guerra. Primeiro, a autoridade adequada e a causa adequada. Para ele, a guerra era legítima, desde que obedecesse a alguns princípios. Então, nós vimos aí que Agostinho vai tratar sobre essas questões. Agora, nós vamos um pouco para frente aqui do texto, trazendo algumas informações. Transformação e ação humana. O que esse texto está dizendo? Esse texto vai falar que é necessário que eu possa compreender acerca de uma reflexão que esteja dentro da ética, nesse campo que é tão perigoso que é a guerra. Então diz, transformação e ação humana. Compreendendo que a reflexão sobre a ética em conflitos bélicos não é recente, podemos deduzir que a forma como se compreende a ética, os seus conceitos e os seus modos de aplicação foram aperfeiçoados com o tempo. Esse é um problema particularmente interessante. Se observarmos a história da humanidade, verificaremos que a transformação é uma marca importante e o ser humano constantemente passa por processo de mudança. A capacidade racional que temos é responsável por essa transformação. Aqui ele conclui dizendo: nossa razão percebe as necessidades que temos criar instrumentos formais, ideais, meios de sanar esse processo de guerra. Bom, o final desse capítulo, ele vai trazer justamente a discussão, que ela é importante, sobre os países, né? Mas propriamente a ideia do conceito que nós vamos trazer da guerra, né? Então vamos lá, para que a gente possa falar sobre esse conceito que está dentro do período das guerras. Então diz assim, ética no período das guerras, relacionando conceito. Então o que acontece aqui? Para que a gente possa ampliar a nossa discussão. Diz assim, ética no período das guerras. Ele primeiro traz a seguinte definição, aqui para que você possa compreender. Ética no período das guerras, o que acontece? Os processos de mudança
e informação e transformação resultam de capacidade racional, criando instrumentos formais e ideais para suprir as necessidades. Você já resolveu essa atividade, então aqui nós estamos trazendo para que a gente possa refletir um pouco, tá? Sobre o que esse capítulo quis proporcionar sobre um conhecimento específico acerca do início desse processo da guerra. Então, refletindo mais uma vez, o primeiro vai dizer o seguinte: ética no período da guerra. Os processos de mudança e transformação resultam de capacidade racional, criando instrumentos formais ideais para suprir as necessidades. Então, aqui vai justamente falar que é necessário processos para que a gente venha atender a necessidade. No segundo, perceber o sentido, ele vai justamente colocando aqui, perceber o sentido da ética em momentos de extrema violência. Então, tudo isso está no que nós discutimos até agora sobre ética no período da guerra. Mais à frente, ele vai dizer ética no período das guerras, garantir o respeito. Aqui vai dizer aos direitos humanos direitos à cultura e aos costumes. É muito importante discutirmos sobre esses quatro últimos pontos aqui. Que a guerra ela precisa respeitar, ou seja, garantir, ter uma relação de respeito com os direitos humanos, a cultura e justamente os costumes, né? É interessante que a gente discuta, fale sobre esse processo da ética na guerra, mas que haja o respeito, né? A crença, a fé e os costumes tradicionais de um povo específico. Então, tudo isso precisa ser discutido na perspectiva da ética e a guerra, né? Os governantes, eles têm sim o aval entre eles para uma guerra, mas eles podem evitar. Diante de tudo isso que nós falamos, o melhor é evitar, o melhor é o diálogo, chegar a uma conclusão junto ao outro país e valorizar os direitos humanos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Valeu!